Olá meus amigos que nos acompanham pelo canal 7. Vamos agora para a nossa análise deste dia, desta terça-feira. Eu peço que você possa seguir as nossas redes sociais e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. A preocupação dos brasileiros nesse último fim de semana girava em torno da seguinte condição: o Supremo vai condenar a Constituição? Afinal, haveria votação que iria decidir se Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre poderiam se candidatar à reeleição das casas do Senado e da Câmara. A votação aconteceu nesse último fim de semana, terminando, e agora tivemos os resultados que foram favoráveis à Constituição. A Justiça permaneceu e o artigo da Constituição, que é super claro, que vamos falar sobre isso, prevalece. Uma vez que está bastante claro que estes não poderiam buscar essa reeleição. Vamos agora analisar os votos dos ministros, que é bastante interessante analisarmos aqueles que votaram a favor, aqueles que votaram contra a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. Então tivemos uma votação de 6-5 para a reeleição de Alcolumbre. Votaram a favor da reeleição de Alcolumbre e Rodrigo Maia os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. 4 ministros votaram a favor que os dois poderiam se reeleger. Por favor, ministros, onde fica a Constituição? A Constituição que é clara, que diz que é impossível, que não pode pessoas das casas se reelegerem. E a grande pergunta é para esses ministros que votaram a favor: de que adianta a Constituição? Onde fica a Constituição que é clara, onde mostra que não pode a reeleição? E o ministro Cássio Nunes, o primeiro indicado pelo nosso presidente Bolsonaro, também fez uma interpretação que vale a pena considerar e analisar também. O ministro Cássio Nunes disse que votou favorável à reeleição. No entanto, a interpretação que o ministro fez ficou um tanto contraditória e até mesmo vai contra a análise que ele mesmo apresentou. O ministro diz que Alcolumbre pode buscar a reeleição, enquanto Rodrigo Maia não. O argumento que o ministro usa é: Maia não pode porque a sua reeleição tem base no 3º mandato, se for o caso de Rodrigo Maia ser eleito, uma vez que no último presidente da Câmara, antes do pleito eleitoral, era Rodrigo Maia. Então, seria eleições sucessivas, mandatos sucessivos, né? Então, isso é a interpretação que Cássio faz, né? A interpretação da Constituição, não seguindo o que a Constituição diz. Já os outros votam simplesmente. Mas uma coisa interessante é aquilo que Gilmar Mendes disse, uma interpretação que ele faz um tanto utópica. Afinal, ele usa a seguinte coisa: se houve uma emenda constitucional que permitiu que o presidente da República se reelegesse, por que não usar isso para os presidentes das casas? Mas são fatos que nem mesmo têm explicação, né? O modo pelo qual os ministros colocam os seus argumentos, são argumentos que, infelizmente, não convencem aqueles que estão lá para ser os guardiões da Constituição, representando a justiça, colocando em prática a justiça brasileira, acabam se contradizendo. Votaram contra, sobre todos os aspectos, a reeleição, seja de Rodrigo Maia, seja também de Alcolumbre, os ministros Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Luiz Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux. Então, estes foram a favor e a Constituição ela é resguardada. Precisamos entender que o que de mais precioso que temos é a nossa Constituição. A Constituição ela salva o país, a Constituição resguarda com que a lei,
com que a soberania do país seja vivida, exercida, praticada. Porque se aquilo de mais importante, aquilo que resguarda os brasileiros é a Constituição, for interpretada segundo conveniências e principalmente segundo análises de ministros e não segundo a reta razão, segundo aquilo que realmente está escrito, onde iremos parar com tudo isso, né? Até onde os ministros irão levar essas decisões que, como bem sabemos, não é a primeira vez que isso acontece, que ministros querem mudar o que está escrito na Constituição com interpretações próprias. Mas eu quero ler para vocês o que está escrito no artigo 54, parágrafo 4, para que vocês possam entender que é bem claro aquilo que os ministros queriam mudar. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões pré-rogatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente sequente. Então é bem claro o artigo. Qualquer pessoa pode entender, e principalmente o ministro do STF, esse que está lá para representar e para colocar em prática o que a lei, o que a Constituição escreve. Mas essas emendas constitucionais, emendas essas que o ministro Edson Fachin falou, emendas que no Brasil nós temos tantas, e por mais que o ministro votou contra, o que ele disse? Ele disse que a alteração devia vir do Congresso. Então o que acontece? O ministro vota contra, mas joga a bola para outros, né? Joga a bola para o Congresso Nacional, dizendo que o Congresso deveria ter elaborado uma emenda que fosse favorável para a reeleição de Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia. Então vemos que os ministros, por mais que votem a favor, que votem contra, deixam lacunas nas suas colocações, nas suas explicações, uma vez que a interpretação que eles fazem não convém e principalmente não asseguram a justiça e a verdade. Algo interessante também, quero mostrar para vocês quanto às emendas constitucionais. O Brasil, se continuar como está, onde iremos parar? A Constituição dos Estados Unidos norte-americana, que foi promulgada em 1798, tem 27 emendas constitucionais. Ou seja, durante quase 230 anos, a Constituição é preservada, a Constituição é seguida. Enquanto a Constituição brasileira, que tem 32 anos, já tem 108 emendas constitucionais. E o ministro ainda pede para que seja feita mais uma emenda constitucional para que estes possam ser reeleitos. Então, onde iremos parar com tantas colocações e principalmente com medidas como essa que os próprios ministros vão indicando? Algo interessante que devemos analisar em relação aos votos destes ministros é que o Senado julga, o presidente do Senado julga a questão do impeachment de algum dos ministros. E, como bem sabemos, muitos desses ministros estão sendo cogitados, muitas pessoas falam sobre o impeachment destes, né? E também, contrário a isso, o STF julga os senadores, o foro privilegiado desses senadores. Então, por mais que a decisão de sim ou não destes ministros pode ser que influencie as decisões, as questões pessoais. E aí eu convido a você a pensar, estes ministros, eles estão preocupados com a lei, com a verdade, com a Constituição, com aquilo que está promulgado e declarado, ou com a sua reputação pessoal, com o seu mandato? Então isso vale a pena pensarmos, porque muitas vezes as decisões que eles tomam, será que é em base da verdade ou será que embasam em decisões pessoais em si mesmo? E diante de tudo o que aconteceu com tudo isso, vamos agora olhar um pouquinho do que isso tem importância para Bolsonaro. Afinal, a base bolsonarista cresce agora, uma vez que Rodrigo Maia não pode mais
ser candidato à presidência da Câmara. E agora surgem as cogitações. Quem Bolsonaro vai apoiar? Estamos aí próximo do pleito eleitoral e as corridas para as disputas presidenciais estão crescendo. Então, será que o candidato do presidente vai ganhar? Será que o presidente Bolsonaro vai ter uma base, terá bastante aliados, terá condições de se reeleger? Então, agora vale a pena analisarmos isso, né? E agora cresce essa briga de Maia com Bolsonaro, porque Maia fará de tudo para que eleja um candidato favorável a ele, uma vez que ele é o atual presidente. Mas Bolsonaro também fará de tudo para colocar um dos seus. E os nomes que Bolsonaro dá, né? Lira, o deputado, e também os dois ministros, que agora surgem, uma vez que o Arthur Lira está com alguns processos, está sendo julgado, e isso pode atrapalhar esse processo da eleição para ele, né? E Bolsonaro lança dois nomes. Ele lança Fábio Faria, que é ministro da Comunicação, e também a ministra Tereza Cristina da Agricultura. Só que, por mais que Lira dê certo a sua candidatura, o presidente Bolsonaro apresenta um pouco contraditório o discurso que ele fez quando foi eleito. Afinal, Bolsonaro, quando se elegeu, como todos lembramos das campanhas eleitorais, falava que veio para acabar com essa velha política, né? Com esses apoios com o Centrão, e Arthur Lira faz parte desse Centrão, o Centrão da política brasileira. Então, e Lira, algo interessante é que ele esteve aliado e ao lado de Michel Temer, também da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, agora vamos ver como será esse andamento da eleição à presidência da Câmara e também do Senado. E com tudo isso que tramitou, se Maia iria, Alcolumbre iria, o presidente do DEM, afinal ambos, seja Maia, seja Alcolumbre, são do DEM, a CM Neto diz que, por mais que fosse favorável à reeleição de Maia, o DEM não tem Maia como o possível candidato, né? Mas apenas Alcolumbre. Então, tomara Deus que a Constituição não seja tanto bombardeada, mas que nós brasileiros possamos confiar no STF. Afinal, ministros, pessoas que estão lá para nos representar, para resguardar a Constituição, acabam colocando decisões que muitas vezes nos contrariam, nós que compreendemos que os argumentos e aquilo que eles apresentam não correspondem à verdade